Olá, bom dia a todos. Hoje iremos apresentar o trabalho da disciplina Eletrônica Industrial com o tema Projeto de Conversor CCCC Elevador Boost. O grupo é formado por André Conde, Giovanna Perazzolo, Isadora Disposti e Vinícius Santos. Os tópicos abordados nesse trabalho vão ser a introdução, conversor CCCC, conversor CCCC Elevador Boost, constituição e funcionamento, dimensionamento e simulação. Bom, como introdução do conversor CCCC elevador Bush, existe uma grande demanda por fontes de alimentação mais eficientes, compactas e confiáveis. Elas têm impulsionado a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias na área de eletrônica de potência. Uma das soluções mais utilizadas para converter a energia elétrica de uma fonte para outra é o conversor CCCC elevador Boost, com a condição descontínua. Ele é uma topologia de conversor que permite elevar a tensão DC de uma fonte para um valor desejado. Ele é amplamente utilizado em aplicações industriais, tais como carregadores de bateria, sistemas de alimentação de motores elétricos, iluminação de LED e entre outros. A condição descontínua, por sua vez, é uma técnica de controle que permite que o conversor opere com maior eficiência energética, reduzindo as perdas de comutação. Essa técnica, ela consiste em controlar o tempo de condução dos interruptores de potência para garantir que a corrente na indutora nunca chegue a zero. Bom, diante disso, esse trabalho tem como finalidade projetar e implementar um conversor CCCC elevador Boost com a condução descontínua para um projeto de computador de bordo veicular, a fim de avaliar o seu desempenho em termos de eficiência energética. Para isso, vai ser realizada uma revisão da literatura sobre o assunto, que inclui os trabalhos anteriores e os avanços recentes na área. Em seguida, será apresentado o projeto do conversor, detalhando o dimensionamento dos componentes e a simulação do circuito em o software de simulação. Essa implementação do circuito será feita e, por fim, será realizados os testes para avaliar o desempenho do conversor em termos de eficiência energética. Esse trabalho ele é muito relevante para contribuir o desenvolvimento de soluções mais eficientes e compactas de fontes de alimentação, que podem ser aplicadas em diversas áreas da indústria. Além de tudo isso, ele também tem o objetivo de fomentar a discussão sobre a condução descontínua como uma técnica de controle eficiente em conversor CCCC elevador Boost. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os conversores CCCC, ou como alguns especialistas gostam de se referir, conversores DC-DC. Um conversor CCCC nada mais, nada menos é um dispositivo eletrônico que converte uma fonte de alimentação de corrente contínua CC com uma determinada tensão para uma outra tensão de corrente contínua CC também, né, da mesma natureza. Ou seja, a sua principal função é alterar a tensão de saída de uma fonte de alimentação CC, obviamente, né, sem alterar a natureza da corrente elétrica que flui pelo circuito. Essa tecnologia de conversores CCCs, ela é amplamente utilizada na eletrônica, principalmente na eletrônica de potência. Em diversas aplicações, como circuitos de fonte de alimentação, sistemas de carregamento de bateria e muitos outros. Eles possuem parâmetros limitadores de frequências, tais como ondulação da corrente do indutor, frequência máxima de chaveamento, condição para a corrente contínua ou descontínua no indutor. No caso desse projeto aqui, ele vai se referir à condição descontínua, conforme dito na introdução. Valor mínimo do indutor para manter a corrente nele contínua, conteúdo de ondulação da tensão e corrente de saída e conteúdo de ondulação de corrente das entradas. Agora vamos falar um pouquinho do conversor CCCC elevador Boost.
um dos conversores CCs com maior eficiência energética existente no mercado aí. Inclusive, entre os conversores CC, é um dos melhores e mais utilizados aí no ramo aí da eletrônica industrial ou eletrônica de potência. Então, um circuito conversor boost, ele fornece uma tensão de saída igual ou maior que a tensão de entrada. Seu circuito pode ser demonstrado na figura abaixo, né? Resumidamente, o conversor boost, né, é um tipo de conversor CCCC, né, que ele eleva a tensão de uma fonte de entrada CC para uma tensão de saída CC maior. Ou seja, você vai entrar, como você pode ver na imagem, a primeira malha, você vai entrar com uma tensão aqui e na saída, lá quando você colocar um voltímetro em paralelo no seu resistor, você vai ter que ter uma tensão de saída elevada, maior que a tensão de entrada, né? Esse tipo de conversor é amplamente utilizado em equipamentos eletrônicos por permitir uma redução significativa no tamanho e peso dos transformadores utilizados nas fontes de alimentação. Além disso, o conversor boost ele possui uma alta eficiência energética e é capaz de fornecer uma corrente de saída constante, mesmo quando a tensão da entrada varia. Por esse motivo, ele é considerado um dos melhores conversores CC disponível atualmente. Conforme vocês podem observar na imagem, os componentes básicos de um conversor boost são sua chave transitória. Como exemplo, a gente usou um MOSFET, um indutor, um diodo e um capacitor. O indutor ele é responsável pelo armazenamento de energia e a transferência para o capacitor, que suaviza a saída da tensão. A chave transitória ela é usada para controlar o fluxo de energia do indutor para o capacitor. O diodo é necessário para permitir um caminho alternativo para o fluxo de corrente quando a chave é desligada, evitando assim danos à chave. Junto, esses componentes permitem que um conversor boost eleve a tensão de uma fonte de entrada CC para uma tensão de saída CC maior. Bom, falando agora sobre a constituição e funcionamento do conversor boost. O conversor boost é constituído de diodo, transistor, capacitor e indutor. O diodo e o transistor servem para controlar a potência. Além disso, o diodo permite que a corrente flua em uma única direção, dependendo da abertura e fechamento do transistor. O indutor e o capacitor são importantes para armazenamento e transferência de energia, sendo o indutor responsável por fornecer uma fonte de corrente na entrada do conversor e o capacitor como uma fonte de tensão na saída. Quando o transistor age como uma chave aberta, o diodo passa a conduzir e agir como um filtro, e o indutor e a fonte fornecem energia para a carga, fazendo com que a tensão aumente na saída. Já quando o transistor age como uma chave fechada, a corrente passa apenas pela primeira malha do circuito, ou seja, ela passa apenas pelo indutor e transistor. Assim, a energia é acumulada no indutor. Bom, falando agora sobre o dimensionamento do conversor CCCC boost. Para isso, a gente vai dar aqui uma explicação prática. Bem, para isso, a gente tem as seguintes premissas. Primeiro, nossa tensão de entrada vai ser contínua e serão 12 volts na entrada e a gente quer uma tensão de saída de pelo menos 24 volts para alimentar uma carga de 48 ohms e a frequência de chaveamento ali que a chave vai ficar alternando é de 33 kHz. E a tensão de ondulação na saída é de no máximo 5%. Com base nessas premissas, a gente pode fazer o dimensionamento com as seguintes equações. Bom, agora falando um pouquinho das equações. A equação 1 trata do tempo de trabalho, que é o tempo em que o conversor fornece a tensão elevada à carga. No nosso caso, é o tempo em que a chave estará aberta. Dessa forma, o indutor e a fonte fornecerão energia à nossa carga. Ou seja, teremos os 24 volts na saída. A equação 2, por sua vez, trata do dimensionamento do indutor, que é de extrema importância. Como a gente está fazendo o conversor boost CCCC descontínuo,
é necessário que o indutor mínimo seja maior do que o indutor usado. Isso porque o indutor mínimo, também chamado de indutor crítico, é o mínimo necessário para que a condução seja contínua. Qualquer valor de indutor abaixo disso nos dará a condição de condução descontínua. A equação 3 trata da corrente que passava pelo indutor, que aqui no nosso dimensionamento deu de aproximadamente 1 ampere. A equação 4, por sua vez, trata-se da diferença do delta que pode ocorrer nessa corrente. As equações 5 e 6, por sua vez, trazem o máximo de corrente que pode acontecer e o mínimo. Como o mínimo deu negativo, a corrente será zero. Ou melhor, será no mínimo zero. Não dá para passar abaixo desse valor. E, por fim, a equação 7 é o dimensionamento do capacitor. Esse capacitor reduz os ripples que apresenta na forma de onda da tensão. Bom, agora passando para a simulação do circuito. Bom, no circuito a gente vai ter uma fonte de tensão de 12 volts, um indutor de 24,5 microhenry. A gente está usando um MOSFET para servir de chave, mas também pode ser um transistor ou qualquer outra chave. Um diodo para impedir a circulação de corrente na volta. Um capacitor de 10 microfarad, que vai reduzir os ripples, e a nossa carga de 48 ohms. Temos também um trem de pulso, que será responsável por ativar e desativar o nosso MOSFET. Passando agora para as formas de onda. A primeira que a gente traz aqui é a forma de onda da tensão e corrente. Na carga, a gente consegue ver que temos um pico de tensão de aproximadamente 30 volts, que aos poucos vai caindo e se estabilizando ali em volta dos 24 volts de tensão na carga, que é a nossa saída desejada. No regime, também é possível notar que a corrente na carga fica em torno de 600 mA. Isso acontece por causa do indutor. Como ele é pequeno, a gente não consegue o ampere esperado. Aqui nessa segunda forma de onda, a gente tem a tensão e corrente no diodo. Aqui é interessante notar que a corrente no transitório fica muito pouco em zero, diferentemente do período de regime, onde o pico de corrente e o zero são similares, são repetidos ao longo do tempo. Também é possível notar a variação da tensão reversa que está sendo aplicada sob diodo, chegando a aproximadamente 30 volts também. E por fim, temos a última forma de onda, que é a tensão e a corrente no indutor. A gente pode notar que no transitório a corrente no indutor não chega a zero, passando a zero apenas num segundo momento, já mais próximo do regime permanente. Também podemos notar a variação da tensão no indutor e como isso alterna o funcionamento dele, sendo a corrente zero quando a tensão é zero, e quando a tensão é positiva, ele armazena a corrente, ou seja, a gente tem uma crescente de corrente, enquanto quando a tensão é negativa, a gente tem o decrescimento da corrente. Por fim, a gente tem as principais referências, e essa foi a apresentação sobre o conversor CCCC Bust. Muito obrigado pela atenção.